da VEG, que você falou que às vezes pareciam uns caras lá com uns chumalhados de papel. Não, fazia meu dia. A gente montou uma planilha lá. A gente tinha que ir lá buscar, tinha uns livros anotados, quem eram os acionistas que subscreveram e tal. E daí você ia lá, o cara aparecia com a cautela, você ia lá e buscava. Cautela número tal, não sei o quê, com a data tal. Daí você fazia a conta assim. E era super comum, porque enfim, o cara tinha comprado há 20 anos atrás. O cara recebeu uma grana assim, o cara falou, eu lembro até hoje, teve um cara que eu falei, ó, vale 3,5 milhões. Nossa. O cara falou, como assim? Deu piripaque do chá. O cara realmente, foi uma alegria que a família teve, assim, foi um negócio realmente emocionante, foi um negócio muito bacana. Nossa, isso é doido. Mas acontecia, 3,5 milhões, era um negócio relativamente... Nossa, e muda a vida do cara, né? Às vezes o cara tem lá, aí sei lá, o cara tá quebrado, ele... E era um colono, assim, era uma pessoa que morava, a casa dele era uma casa do sítio, ele tinha trabalhado há não sei quantos anos atrás, na comprou umas ações e tal. comprou umas ações, tal, naquela Deixou na gaveta, mas por isso que é importante também você do outro lado aí, já pega, chama o seu pai, só fala, mano, você não investiu no bagulho lá atrás, não, conta aí. Porque é importante também esse relacionamento de financeiro, por isso que é legal ter esse papo. Né, meu? Exato. É igual, por exemplo, Tubacash, que valendo um boyzão, já deixou pra Laurinha lá umas ações, ela nem sabe. Nem sabe. E às vezes você sai daqui, tropeça, morre, Hoje em dia vai ficar lá. Hoje em dia não acontece, isso é essas importante. coisas são todas. A primeira coisa que você recebe quando alguém morre e tal, não sei o que, você recebe lá o aviso do advogado. Preciso saber para fazer um inventário quanto tem e tal, não sei o que. Enfim, todo mundo sabe hoje em dia. Mas é super comum. Qualquer empresa que você vai lá e vê que estava aberta no mercado antes de 88, vai ter uma posição de, eu diria para você, no mínimo hoje em dia uns 2, 3%, em alguns casos até muito mais do que isso, de acionistas não identificados. Quer dizer, gente que, sei lá, que jogou a cautela fora, que a cautela foi parar no bolso da calça dentro da máquina de lavar, coisas que ninguém sabe quem é. Acaba perdendo. Ô Morando, deixa eu te fazer uma pergunta nesse caso aí, exemplo. O cara foi lá e teve umas ações que, pô, desdobrou um monte de vez lá e o cara tinha 3 milhões. Mas tem os dividendos também. Tem lá a parte dos dividendos. Os dividendos caducam depois de 3 anos. Nossa, caducam. Isso pela lei. Hoje em dia não caduca porque é tudo escritural, enfim, o dividendo vai para quando o cara, mas se o cara não tá, se a conta, se o cadastro, por algum motivo o cadastro do cara não tá atualizado, tá? E acontece algumas vezes, o dividendo reverte de volta para a empresa. A empresa não paga, na verdade. A empresa declara, mas nunca sai do caixa. Depois de 3 anos, caducou e é cancelado. Entendi. Legal, né, meu? Doideira, história, né? Isso é da lei. Isso é da lei, tá? E teve uma vez um cara que mandou mensagem para mim, mandou foto, print, tudo lá. Os papel velho. Um monte de papel de Petrobras, de banco, que ele falou que era tudo do vô dele. Ele falou, ó, meu vô morreu, a gente mexendo aqui. Aí eu falei, o que eu faço? Eu falo, eu faço nem ideia. Vai lá na B3, na B3 exato, que vale, né? Mas vai na B3 lá. Nesses casos de empresas grandes, e eu vou até fazer um outro comentário depois disso, mas nos casos de empresas grandes e tal, os próprios departamentos de relações com investidores já sabem como tratar isso, ou eles vão te indicar você procurar o agente escriturador, que normalmente é o banco, ou é Bradesco, ou Itaú, tal, o Banco do Brasil. Você vai lá no banco e os caras são capazes de fazer essa conta para você facilmente. Tem alguns lugares, por exemplo, tinha umas debêntures da Eletrobras, que inclusive você tinha que pedir o resgate até um tempo atrás. Tinha lá uma área no site da Eletrobras onde você podia fazer a conta e tal. Eu só falo para você o seguinte, cara, tem que tomar um certo cuidado com isso, porque também tem o outro lado. Tem muita gente aí, por exemplo, tem muita gente que vem com cautela de título público federal de 100 e não sei quantos anos atrás, e tem muito advogado, espetalhão que fica tentando ganhar, entendeu? Então tem que tomar um certo cuidado com isso e tal. A melhor maneira de todas é procura a empresa ou procura o agente escriturador, e olha lá direitinho e tal, porque de fato tem algumas coisas que pode ser que você tenha esquecido, mas, sei lá, a primeira ação que eu comprei foi uma ação de prosdóximo,
que virou Electrolux depois, tal. Um dia eu achei lá em casa, tal, enfim, isso eu comprei quando eu era estagiário num banco, foi em 80. Essa empresa construiu a Arca de Noé. Foi em 88. Hoje energia. Electrolux já fechou o capital aqui no Brasil, tal, não sei o que. Eu fui ver, pô, quanto vale? R$5. Eu falei, putz. Que tristeza, meu. Eu fiquei meio assim. Triste, pô, será que eu achei o bilhetinho da Mega, né? Eu nem lembro quanto é que valia na época, mas era mais que R$5 com certeza. Mas causou tristeza. É. Do mesmo jeito. Mas você falou dos advogados, que eles fazem? Eles pegam e falam assim, isso não vale nada não, meu filho. Aí pega assim... Tem que tomar um certo cuidado com isso, porque tem de tudo um pouco. Tem gente que entra na justiça falando que vale... Eu tenho uma tese no STF e tal. Entendi. Então tem que tomar um certo cuidado com essas coisas, principalmente título público federal, tem muita coisa esquisita acontecendo. Boa. Título emitido no Império, que o cara diz que vale um monte e tal. Daí já começa a ficar bem exótico. E continua, termina da oizinha, eu te interrompi falando da VEG, mas acontece. Pois é, Virava acionista...